Ouvintes, escutem. Eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. Santo anuncia Jesus no Areópago. Nosso propósito? Ganhar. É na TV Meteoro, com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, muito bom dia. A graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja com você, aí aonde você está, e também com a sua família. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, enviado a este mundo para a salvação de todo aquele que crê. Estamos começando com o programa O Evangelista aqui na TV Meteoro, com muita dificuldade, hoje com internet. Desde ontem não pudemos ter o programa, hoje, tanto aqui no Paraná, lá no Rio de Janeiro, a internet está oscilando muito, querendo nos deixar na mão. Mas estamos começando aqui, pela graça de Deus, vai poder estar acontecendo aqui o ensino do pastor Laerte França, está lá em Portugal. Vamos estar falando sobre como fazer discípulos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? E olha, aonde você estiver, receba aí o abraço apertado, respeitoso, fraternal, sincero do pastor Roberto Alecrim, tá bom? Programa O Evangelista, de segunda a sábado, 10 horas da manhã, aos domingos, 7 horas da manhã. Olha, eu fiz uma convocação geral através do meu Facebook. Eu estou pedindo a todos os meus amados amigos, irmãos do Brasil e fora do Brasil, que compartilhem o nosso conteúdo, compartilhem o site da TV Meteoro, que vai aparecer para você aí, tvmeteoro.com.br, tvmeteoro.com.br. Ajude o pastor Alecrim, entre aí, faça coro aí com o pastor Alecrim dentro dessa convocação geral, porque eu e o pastor França, pastor Paulo Vitor, nós estamos evangelizando o Brasil e o mundo através da internet. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, tome consciência daquilo que precisamos fazer, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajude e compartilhe, principalmente com pessoas que você conhece e que ainda não se converteram à fé em Jesus Cristo. Pode indicar tranquilo, porque não falamos de religião, não atacamos religião de ninguém. Simplesmente queremos que o Evangelho de Jesus Cristo entre em todas as casas no Brasil e também fora do Brasil. Agora, pela manhã, eu estava orando. A internet, ela pode nos ajudar nessa grande tarefa de evangelizar o Brasil e o mundo. Por quê? Porque a internet, ela entra aonde ela tem o acesso. Imagina aí uma grande chuva. A água vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. A internet é assim, ela vai entrando. Aonde tem um acesso ali, ela vai entrando e juntos vamos fazer essa obra, evangelizar o Brasil e o mundo. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É ordem. Ordem não se discute. Ele disse: ide e fazei discípulos. Nós estamos fazendo discípulos aqui através do programa O Evangelista. E ordem não se discute, tá bom? Já está conosco na sala de transmissão o pastor Laerte França, lá em Portugal. Aí preste atenção, devido à nossa dificuldade da internet, Rio de Janeiro, Paraná, quando eu chamar o pastor Laerte França, ele vai apresentar o estudo sobre como fazer discípulos, e aí o pastor Paulo Vitor vai estar caminhando com ele até o final do programa. Tá bom? Quando eu passar para o pastor França, o pastor Alecrim não vai retornar mais, porque nós estamos com problema de internet. Bem,
Vamos ao nosso rápido intervalo comercial e a gente já retorna aqui para entrar com o pastor Leste França diretamente lá de Portugal. Somos a Premium Clube, proteção veicular. Temos uma estrutura de ponta e um time com mais de 600 profissionais especializados, prontos para te atender e reconhecidos pela excelência no nosso atendimento. Disponibilizamos cobertura completa para carros, motos e caminhões, protegendo seu veículo contra furto, roubo, incêndio e colisão, com assistência 24 horas completa, rede credenciada em todo o território nacional e a única que oferece até 120 dias de carro reserva. Premium. Cuidamos de pessoas, protegemos conquistas. Muito bem, muito bem. Está aí a nossa parceira, que é a Premium Clube de Benefícios Premium. Olha, podemos atender você, esteja você em qualquer estado do Brasil. Faça a proteção do seu carro, moto, caminhão. Faça aqui, junto com o pastor Alecrim, tá bom? Fazendo isso, você vai estar ajudando o nosso Ministério Paixão pelas Almas. O contato do pastor Alecrim está aí aparecendo para você. 41 998 736835. Faça contato através de mensagem de texto ou áudio. Tá bom? Olha, eu quero mostrar aqui que na última sexta-feira, lá na cidade de Paraty, onde eu pastoreei lá 1 ano e 6 meses, na Igreja Batista da Ponte Branca, em Paraty, e lá eu conheci, no dia da minha posse, eu conheci o meu amigo pastor Érico Porto. E sexta-feira agora, ele completou junto lá aos irmãos na cidade de Paraty, ali no Taquari. Ali ele fundou a Igreja Batista no Taquari, que fica entre Paraty e Angra dos Reis. Ele hoje é pastor ali na igreja e completou agora, sexta-feira, 43 anos de ministério pastoral somente na cidade de Paraty. 43 anos. Está aí as fotos mostrando para você a celebração que teve agora na sexta-feira passada, quando o meu amigo pastor Érico completou aniversário ali. Quero mandar um abraço para ele, para a esposa dele, para o irmão Mário, para o irmão Juarez Toledo, para a irmã Erudite. A irmã Erudite foi a primeira secretária na Ponte Branca, quando eu assumi o pastorado lá. Olha, o casal Juarez e Erudite, eles têm uma casa ali, na praia ali de São Gonçalo, e eles alugam essa casa para a temporada. Se você quiser descansar um pouquinho ali em Paraty, pertinho de uma praia maravilhosa, que é a minha praia ali em São Gonçalo, chamada Praia de São Gonçalo ali de Paraty. Então, entre em contato com o pastor Alecrim, que eu boto você em contato com o casal Juarez e Erudite, que tem uma casa ali de temporada para alugar, tá bom? Bem, sem mais demora, eu já quero chamar aqui o pastor Leste França, e ele vai estar falando sobre como fazer discípulos, de hoje até o próximo domingo. Era para começar ontem, mas tivemos problema com a internet. Pastor França, muito bom dia aqui no Brasil. Boa tarde para você, pastor França. Muito bom dia, querido pastor Roberto, nosso diretor, e também a todos os nossos amigos que nos acompanham nesta jornada maravilhosa. Pastor França, está pronto para esta semana falar sobre esse assunto, como fazer discípulos? Não estou pronto. Por que eu não estou pronto? Porque ninguém está pronto, ninguém consegue se aprontar totalmente para fazer a obra de Deus. Mas, reconhecendo a nossa limitação, nós recorremos ao Espírito Santo para que, na verdade, ele nos apronte para a obra, ok? Ok. Bom, então, para você ficar ciente aí e bem informado, você que está no Brasil, fora do Brasil, convocação geral do pastor Alecrim. Compartilhe o link da TV Meteoro, vai aparecer para você aí. tvmeteoro.com.br, programa O Evangelista, todos os dias na TV Meteoro. Segunda a sábado, 10 horas da manhã, aos domingos, 7 horas da manhã. Olha, ajude nessa convocação, pois nós estamos evangelizando o Brasil e o mundo através da internet. Bom, pastor França já está aí dando o seu bom dia e nós vamos já passar a palavra para ele. Ele vai falar sobre como fazer discípulo. É o assunto da semana.
Mas antes do pastor Lerte França entrar com o estudo, eu quero fazer ao pastor França 3 perguntinhas. Posso fazer, pastor França? Perfeitamente. É um prazer, pastor Roberto. Ok. Então, a primeira pergunta é a seguinte, pastor França. Quanto tempo levou, ou quanto tempo será que levou, do momento em que Jesus Cristo chamou Pedro, André, Tiago e João? Quanto tempo levou até chegar no capítulo 10, quando depois que ele escolhe 12 e diz para eles assim, agora vocês vão aí, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, diga para eles, é chegada a vós o reino dos céus. Então, da chamada até Jesus enviar no capítulo 10, quanto tempo levou, pastor? Ou quanto tempo será que levou? Você tem essa resposta? Você pode nos ajudar com relação a isso? Ou seja, Jesus Cristo chamou, Jesus Cristo começou o discipulado, Jesus Cristo instituiu o primeiro departamento que ele criou ali, que foi o departamento de formação de discípulos. Ele formou a escola, ele era ali o discipulador. Quanto tempo levou, pastor França, da chamada até ele enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Pastor Roberto, na verdade, o primeiro departamento foi o departamento de evangelismo. Concorda comigo? Concordo. Porque se não houver evangelismo, não tem discipulado. Porque ele começou dizendo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. E ele começou a pregar, chamou Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Simão Cananita, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariote, Judas Tadeu. Esses foram os mais notórios. Mas, se nós abrirmos a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, ali está escrito que ele possuía muitos seguidores, muitos discípulos. E desses muitos discípulos, nesta jornada de Lucas 10, ele separou 72 discípulos. Ou seja, além dos 12, mais um grupo. Agora, algumas versões dizem 70, outras 72. Então, não importa. O que importa é que ele separou, nesse momento, uns 70 homens e deu a esses homens poder e mandou que eles fossem na frente dele nas cidades onde ele iria evangelizar. E eles foram embora, receberam um comissionamento para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles voltaram depois de um certo tempo. Não sabemos o tempo que demorou, pode ser um dia, pode ser 2 dias, ou podem ser 3, uma semana, não sei. Mas o fato é que esses 72 saíram e fizeram coisas maravilhosas para Deus. E ele disse assim, Jesus, eu vi o diabo caindo do céu, ou seja, eu vi o poder de Deus como um raio, conquistando almas e expulsando demônios. Então, não temos ideia, a Bíblia não diz do tempo em que esse procedimento durou. Ok. A segunda pergunta é a seguinte, pastor França. Hoje, com todo o ensinamento bíblico que nós temos em mãos, quanto tempo se gasta para formar um novo discípulo hoje, pastor França? Notoriamente precisa ter a figura do discipulador e aquele discípulo. Quanto tempo leva essa formação, pastor França? Para colocar o camarada aí tinindo para ele sair para pregar, ensinar e evangelizar. O irmão sabe que no colégio as pessoas fazem provas, né? O professor dá a prova e eles dão a nota. A nota gira em torno de 1 até 10, não é assim no colégio? Sim. Por que alguns alunos tiram 1, 2, 3 e outros tiram 10? O irmão sabe responder? Uns estão mais preparados, outros menos. Um aprende mais, outro aprende menos. E Um se então, esforça mais, outro se esforça menos.
Isso. Então, o irmão já está me ajudando a responder a pergunta, certo? Certo? Veja bem, na metodologia do ensino, está dito que o aprendizado, o aproveitamento depende de 3 fatores. Primeiro, do professor. Professor bom, aí o resultado é bom. Tem professor que sabe muito, mas não sabe o quê? Ensinar, transmitir. Não sabe ensinar. Então, o resultado vai depender do professor, para começar. Se ele tem boa didática, se ele é dinâmico, se ele é perseverante, se ele tem conhecimento da matéria. O segundo instrumento é o método. O método. É como num jogo de futebol. Tem 2 times duelando e tem 2 técnicos, cada um tem o seu método. De repente alguém fala assim, o fulano deu um nó no outro técnico, não é assim que fala? Por quê? O método desse que deu nó era melhor. Então, existem métodos bons e métodos ruins. Então, no discipulado, é muito importante o método. E nós vamos falar sobre isso aqui. E, em terceiro lugar, é aquilo que eu já perguntei para o irmão. Por que um aluno tira 3, 4, 2 e outro tira 9, 10? É a capacidade do aluno de absorver os ensinos do professor. Então, essa resposta ela vai variar em função do professor, do método e do ensino, do aluno. Eu lembro que no meu tempo de criança, eu não sei, qual é a sua idade, pastor Roberto? 68. Ah, é um jovem ainda. Eu já estou fazendo 80 agora esse ano. Eu lembro que um absurdo na escola antigamente. As mães, antigamente, procuravam escolas onde as professoras batiam nos alunos. O irmão crê nisso? Eu levei umas reguadas, pastor França. Que bom, que bom. Então, uma professora tinha uma vara, ela dava varada no aluno, tinha palmatória, tinha que ficar de joelho no canto da parede ali. Era uma tortura. Olha que método é esse. Eu também fiquei no caroço de milho, pastor França. Que maravilha, hein? O irmão era um aluno bagunceiro, então, é? Bagunceiro, muito, é? muito bagunceiro. Então, o irmão está vendo. E se uma pessoa fizer isso hoje, pastor, como é que fica, hein? É cana. Vai preso. Então, as coisas mudaram, pastor, mudaram. Mudaram muito. Inclusive, pastor, infelizmente, eu tô rindo aqui porque é muito engraçado. A igreja também mudou, pastor. A igreja acabou com o discipulado. Pastor França, bom, a terceira pergunta não pode responder, que agora, antes que eu faça a pergunta. A terceira pergunta, você dá a resposta e você já prossegue aí com os estudos, pastor França. Tá bem, tá bem. Pastor França, as igrejas hoje, elas estão fazendo um discipulado? Elas têm uma classe de discipulado? Elas têm um departamento de discipulado dentro lá, internamente? As igrejas estão fazendo discipulado? Ou seja, elas têm alguém lá ensinando a fazer discípulo, pastor França? O irmão quer que eu responda em quanto tempo essa pergunta? No maior tempo possível, antes de você começar o estudo. Mas o irmão não está me ajudando a responder no maior tempo possível. Sabe por quê? Por quê? Como é que foi que o irmão começou a pergunta? As igrejas hoje estão fazendo discipulado, ou seja, tem lá um departamento, tem uma escola. Então, o irmão começou com um artigo definido, as. As significa o quê? Definido e também plural, as. Eu estou falando no plural. Então, significa que todas. Todas. Não é? Todas. Então, a resposta evangélicas, é não. Evangélicas. Então, a resposta é fácil. É não. Não. As, não. Ok. Deu para entender? Não, deu para entender perfeitamente. Então vai ser já assim, mais umazinha para te passar a palavra. Por que não estão? Por que não estão? Bom, essa pergunta eu vou transferir para o apóstolo João, no ano 60,
da nossa era, lá para o Apocalipse, porque depois que Cristo foi ressuscitado e voltou para o céu, depois de umas 3 ou 4 décadas, aí Jesus deu uma revelação para João e foi dizer para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, para dizer o seguinte: olha, voltem para aquilo que eu ensinei, porque já no primeiro século já estavam bagunçando a igreja, daquelas 7 igrejas que representam todas as igrejas espalhadas pela face da terra, porque naquele tempo não existiam só aquelas 7 igrejas, existiam muitas outras, Corinto, Éfeso, Colossos, Roma, um monte de igreja. Mas essas serviram como modelo para mostrar que a maioria estava completamente errada. Aí veio Jesus Cristo para mostrar como é que a igreja estava se conduzindo e como deveria fazer para pregar e discipular. Paulo falou assim para os crentes da Galácia: vocês são insensatos. Vocês estão deixando o evangelho que eu ensinei para seguir um outro evangelho que não é de Jesus. E a igreja está exatamente assim hoje. Não mudou nada, pastor, nada. Ao longo desses 2000 anos, a igreja tornou-se um espetáculo. Agora as pessoas, quando vão à igreja, perguntam assim: o que que tem na igreja hoje? O que que tem na igreja? As pessoas querem espetáculo, elas querem um show, elas querem exibição. E igreja que faz isso, e a maioria faz isso, não tem tempo de ensinar a Bíblia. Está respondido ou não? Está respondido. Pastor França, fique à vontade agora para discorrer. O tempo aí pode fazer o estudo bem tranquilo. Deus abençoe o irmão. Devido à minha internet aqui está oscilando muito, eu vou deixar você à vontade. Aí você já sabe o nosso tempo e depois o pastor Paulo Vitor vai assumir para fazer o encerramento. Mas eu vou estar acompanhando aqui, tá bom? Deus abençoe, irmão. Entendido, e muitíssimo obrigado por essa grande oportunidade. Amém? Nós vamos começar hoje um curso de 5 estudos sobre discipulado cristão. O nosso tema é como fazer discípulos. Eu vou explicar depois o que é um discípulo, o que é o discipulado. Ao longo do nosso estudo, nós vamos falar sobre isso. Vamos para o nosso primeiro encontro, para a nossa primeira palestra, para a nossa primeira aula, e vamos começar com uma introdução. O pastor Roberto, ele é apaixonado pelo discipulado e eu tenho muito o que falar. Por que, pastor, que o senhor fala muito? É porque eu tenho 80 anos de idade, faço agora esse ano 80, sou bem velho mesmo, e estou pregando o evangelho, estou na igreja há 70 anos. Imagina o que é uma alma ficar na igreja 70 anos. E estou pregando o evangelho há 50 anos. Já preguei desde do Rio Grande do Sul até o norte da América do Norte, Europa. Eu já preguei mais de 16 mil vezes. Atenção, eu não estou dizendo que eu sou bom, não, hein? Nem estou insinuando. Eu estou afirmando que eu trabalho muito. Então, ao longo desses anos todos, eu já conheci muitas igrejas. Eu conheci centenas de pastores, de crentes. Então, por mais limitado que eu fosse, eu já teria aprendido alguma coisa, certo? Você aprende. Bom, então, eu vou compartilhar com vocês, primeiramente, aquilo que a Bíblia ensina sobre discípulo, sobre o discipulado. E também vou contar algumas experiências que eu aprendi ao longo da minha formação como pastor
evangelista, como teólogo, como professor de seminário e etc. Então, eu quero começar com uma pergunta. Como a Igreja de Cristo deveria ser e como ela realmente está? Jesus disse para os seus seguidores: edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra fundamental. Eu sou o Filho de Deus, o Salvador. Eu não estou querendo insinuar que Cristo deveria mudar a maneira como ele começou. Não. Eu estou dizendo que ela deveria ser a partir do seu estabelecimento. Porque Cristo preparou tudo, estabeleceu, edificou, e o que nós estamos fazendo é só dificultar e mudar as coisas. A gente muda tudo. A gente muda tudo. Por falta de atenção, às vezes, e por abrir a guarda para o inimigo. Olha o começo de tudo. Em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, está dito assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia. E ele veio pregando o evangelho do reino de Deus. E o que ele dizia na pregação dele? Ele dizia: pessoal, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira palavra de Jesus Cristo como adulto foi essa: eu vim proclamar o reino de Deus, que é o domínio de Deus no coração dos homens. Jesus veio para dominar os homens, para trazer o domínio de Deus sobre os homens. Essa foi a primeira palavra. E essa dominação divina depende, primeiro, do arrependimento do homem e da fé no Evangelho de Jesus. Um outro texto significativo é o que ele disse no final. Então, presta atenção. No começo ele falou: cheguei, vou anunciar o reino. Se arrependam e creiam. No final, depois de 3 anos de ensinamento dioturno, em Mateus 28, versículos 16 e 20, nós encontramos o seguinte relato: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando os discípulos viram a Jesus, os seus seguidores o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, depois de tudo o que Cristo fez em 3 anos, operou os mais poderosos milagres que alguém já poderia ver no mundo, esses amigos íntimos duvidaram de Jesus. Irmãos, o coração do homem, ele é difícil demais. Mesmo assim, com alguns duvidando, Jesus chegou, se aproximou e falou o seguinte para eles: foi-me dado, ou melhor, eu readquiri todo o poder no céu e na terra. Portanto, porque ele estava aqui limitado por ser humano, mas era Deus e é Deus, mas foi limitado temporariamente. E ele falou: agora eu recebi de volta todo o poder no céu e na terra. Então vocês vão pelo mundo, preguem o evangelho que eu preguei, ensinem a todas as nações e batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinem, aí vem o discipulado, ó, Jesus mandando discipular, ensinem essas pessoas a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou e estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Você está entendendo até aí? O método de Jesus é esse. Prega o evangelho, fala a meu respeito e ensina o que eu ensinei. Façam discípulos. Aí o que a igreja faz? A igreja faz culto. Folheia a sua Bíblia e me diz quantas vezes você viu Jesus Cristo fazendo culto com os apóstolos. Tenta achar. Você vai ver Cristo libertando, curando, abençoando, pregando o evangelho, ensinando, doutrinando, repreendendo. Vai ver ele fazendo isso. Não vai ver ele em culto, não. Mas nós compramos essa ideia de culto que foi iniciada com a missa lá do Império Romano, no terceiro século. Aí a situação ficou assim. A igreja praticamente não evangeliza e não faz discípulos. Você que está me ouvindo agora, você foi discipulado por alguém? Você está discipulando alguém? Não, pastor, eu só vou à igreja, chego lá, chego atrasado, normalmente. Quando a minha igreja, quando começa o culto, está sempre vazio, o pessoal chega, vai chegando e tal. E aí a gente canta ali, vê a música, quer um bom cantor, quer música, mas, na verdade, discipulado a gente não faz. Em Atos capítulo 1, versículo 3, está dito assim, Jesus falou para os seus discípulos, antes de ir para o céu, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Ou seja, nós fomos ordenados a sair pelo mundo para pregar o evangelho. Só que a liderança das igrejas nunca falam sobre isso. Nunca dizem assim, nós temos que sair. Não. Eles falam assim, tragam visitantes, tragam pessoas, o que não é errado. Mas a missão primordial é ir ao mundo. Irmãos, nós precisamos fazer o que Cristo fez. Precisamos fazer o que ele fez. E precisamos fazer o que ele nos mandou fazer. Ele mandou. É imperativo. Ide, vão, preguem, curem os enfermos, expulsem os demônios, ensinem o que eu ensinei a vocês. O pastor Russell Shedd, pastor americano muito famoso, ele sempre dizia assim, igreja é ensino. Mas tem gente que prefere ficar gritando na igreja, gritando. Já tem um microfone Shure ou outro qualquer muito bom. A igreja já tem um som muito bom, mas a pessoa cisma de gritar ao microfone. Como se a congregação fosse surda. Algumas pessoas diziam, eu ouvia isso, que quando o preletor grita muito é porque ele não tem conteúdo. Aí ele quer, como diz a linguagem popular, ganhar no grito. Não vai ganhar no grito. No Evangelho, ninguém ganha no grito. No Evangelho, nada se cria, tudo se copia. Precisamos ser imitadores de Cristo. De maneiras que Jesus deu o exemplo. Em João 13, versículo 15, está dito que ele deu o exemplo para que nós façamos o que ele fez. Ele falou, eu dei o exemplo para que vocês façam aquilo que eu fiz. Então, a sua missão como crente
é olhar na Bíblia assim, o que que Jesus fez? Ah, Jesus fez isso, isso, isso. Então é fazer aquilo. Claro, simples. A cada dia que passa, a igreja vai se desviando mais e mais daquilo que Jesus fez, daquilo que ele projetou para a igreja, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele nos mandou fazer. A nossa conhecida igreja moderna não tem quase mais nada a ver com aquela igreja que Jesus estabeleceu, edificou, organizou e comissionou, mandou ir pelo mundo afora. Ao longo dos séculos, a Igreja de Cristo vem se transformando e chegou ao que vemos hoje. Creio que, com o passar dos tempos, se não tomarmos uma atitude radical, as coisas só vão piorar. Eu louvo muito o pastor Roberto Alecrim. Ele é o nosso diretor, o nosso chefe. O pastor Roberto Alecrim é um homem de Deus, é um homem de visão, é um evangelista de mão cheia e ele tem visão perfeita daquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. O pastor Roberto é um pastor que tem o dom, ele tem vários dons, mas ele tem o dom de evangelista. E ele está neste programa aqui e em outros programas e em outras jornadas, sempre enfatizando o evangelho e a necessidade de se fazer discípulos de Cristo. Mas o pastor Roberto é um pastor. Ele não é o único. Existem milhares de pastores no mundo. E a grande maioria dos pastores não estão nem um pouquinho preocupada, a grande maioria, em fazer discípulos. Foi feita uma pesquisa na América do Norte e o resultado foi o seguinte: presta bem atenção, 73% dos pastores americanos não leem a Bíblia. Só leem a Bíblia quando prepara o sermão de domingo. Os demais dias, não leem a Bíblia. Eu conheço centenas e centenas de lares e centenas de crentes. E é muito difícil você saber que existem pessoas nos lares que param durante um período do dia para ler a Bíblia. Eu tenho 2 filhos. E a coisa que me alegrava muito era quando eu chegava em casa, eu ia no quarto dos meninos, pastor Roberto, e eles estavam lá sentados com a Bíblia aberta, lendo e orando, sem eu mandar. Meninos, rapazinhos. Isso não é bonito? Agora, por que eles faziam isso? Eles viam alguém fazer. Eles viam o mais velho fazer e eles sabiam que, olha, se meu pai está lendo a Bíblia, está orando, eu também devo fazer isso. E nós brincávamos, jogávamos bola, passeávamos, íamos para a praia, piquenique, mas nós tínhamos. Eles tinham o tempinho dele lá separado para a leitura da Bíblia, para ter comunhão. Porque o discipulado começa com a Bíblia. O livro básico do discipulado é a Bíblia. Mas, infelizmente, homens famosos, mestres em divindades, doutores em teologia, não estão lendo a Bíblia. E eu vejo aqui nos livros, eu leio ferozmente, e eu vejo aqui erros teológicos assim gritantes de pessoas com formação ultra superior. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E por falar em simplicidade, a igreja começou
com simplicidade e poder. Roberto, a igreja começou nos lares da Palestina. Olha só, uma ocasião, a minha secretária, a irmã Roseli, lá da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, ela me ofereceu um presente, um livro. Como eu tenho muitos livros para ler, ela me deu o livro lacrado. E eu não pude ler o livro à época. Então, eu coloquei na estante. Depois de 5 anos, eu abri o livro para ler. E o livro é um espetáculo. O nome do livro é Igreja Orgânica, do pastor americano Neil Cole. E ele dissertou sobre a igreja que Cristo estabeleceu e que deveria estar funcionando hoje. Se você puder, compre esse livro, Igreja Orgânica, pastor Neil Cole. Ele fala de uma igreja completamente diferente da igreja que nós conhecemos hoje. É uma igreja que se reúne na praia, no campo, no shopping, debaixo da árvore. É uma igreja local que se reúne em qualquer lugar para estudar a Bíblia e adorar a Deus. A igreja de Cristo, ela começou naquelas casas, né? Nas casas de Cornélio, na casa de Marta, Maria e Lázaro, na casa de Pedro, na casa de uma porção de gente. E começou com simplicidade e poder. Depois, ela migrou para Roma. Aí, caiu nas mãos do Império. Aí, o imperador Constantino disse que se converteu e então mandou que todo mundo fosse cristão. A partir de hoje, todo mundo é cristão. Ah, mas eu sou da religião tal. É primeiro cristão, senão morre. Ah, eu sou da religião tal, mas primeiro tem que ser cristão. Pronto. Obrigou a todo mundo ser cristão. E aí, a igreja de Cristo, esta igreja que estava lá em Roma, porque a igreja continuou pelo mundo afora. A igreja de Roma, atenção, 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 não foi a primeira igreja. Ela surgiu no 4º século. Não foi a primeira igreja. Desde de Jesus Cristo até Constantino, 300 anos, existiram muitas igrejas pelo mundo afora. Então, a católica não foi a primeira. Apaga essa informação errada. E, nesse momento, por força da influência de Constantino, a igreja se tornou uma instituição infernal de dominação política e social. De lá, de Roma, ela ganhou praticamente toda a Europa. Aí se tornou uma cultura, se tornou uma moda. Afinal de contas, quem é que não queria fazer parte da igreja do imperador? Naturalmente, tinha muitas benesses. Aí se organizaram bispados, episcopados e diaconatos. A igreja cresceu. E a dona Helena, mãe de Constantino, mandou construir templos. E a celebração era em latim. Ninguém entendia nada. Eu mesmo, quando era criança, eu estudava em colégio católico e tinha que ir à missa domingo. Eu ia à missa e era só em latim. O padre falando em latim, de costas para a congregação, e nós só falávamos amém. Tem lógica isso? Isso durou quase 2000 anos, essa prática de ninguém entender nada na igreja. Até que surgiu a reforma em 1500 e alguma coisa. Então surgiram as chamadas igrejas protestantes. Mas é bom frisar que antes dessa reforma já existiam os valdenses, lollardos e outros segmentos que vêm desde a Palestina, que não acabaram.
Bom, depois de um certo tempo, a igreja ela chegou aos Estados Unidos, onde, para a infelicidade geral dos verdadeiros adoradores, tornou-se mais tarde um negócio altamente lucrativo. A igreja virou business na América, virou comércio, e comércio lucrativo, comércio de manipulação. E depois chegou no Brasil. E no Brasil de hoje, ela é uma caricatura, uma sombra deformada daquela igreja original. Que triste fim! Que tal fazermos o que Cristo fez e nos mandou fazer? Que tal deixarmos de lado a ciranda divertida dos nossos cultos dominicais? Nós brincamos muito na igreja. Tem culto que é uma brincadeira. É uma brincadeira. Tem nada a ver com o poder de Deus. A igreja, ela tornou-se um exército aquartelado que praticamente só fica no seu habitat, estudando as táticas do inimigo, estudando o perigo que o inimigo representa, preparando-se para enfrentar o diabo e seus anjos, preparando seus soldados para que sejam fortes, mas raramente saem para trabalhar na seara. A seara que é grande e que precisa de obreiros. Em Mateus 9:38, Jesus deu o seguinte conselho aos discípulos, aos seus seguidores: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Quantas vezes você ouviu na igreja essa oração? Senhor Deus, manda missionários, hein? As igrejas fazem um chamado domingo de missões. Tinha que ser todo dia missionário. E não só um domingo, ou um mês, ou uma semana. Enquanto nós bobeamos nisso, o inimigo vai ganhando terreno. E ele chega tão perto das muralhas da nossa resistência que, de vez em quando, ele ganha um suposto soldado desse exército quase inativo. O povo evangélico é um exército quase inativo. Aqui, na Europa, esse continente é conhecido como um continente pós-cristão. Tem várias igrejas. E um dia eu conversei com um membro dessas igrejas e eu perguntei, por que vocês aqui não evangelizam? Ele respondeu assim, por que não, pastor? Aí eu falei, por que não? Ele repetiu, por que não? Como conceber um crente que faz parte de uma igreja onde eles não evangelizam? Então, para que serve essa igreja? É por isso que chama esse continente de pós-cristão, porque os cristãos que vivem aqui não evangelizam. A igreja pós-moderna vive hoje com intensidade uma paixão inútil de intermináveis programações internas. Ela está tão grandemente comprometida com a realização desses programas que não sobra tempo nem para o resgate das almas conquistadas pelo inimigo. Nós temos que tomar essas almas das mãos de Satanás. O que o crente tem que fazer é imitar Jesus, viver o Evangelho, testemunhar do reino de Deus, povoar o céu. Pergunto, o que Jesus fazia e que nós também devemos fazer? Ele se aproximava de pessoas perdidas a fim de atraí-las para Deus.
E como é que ele fazia isso? Em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, diz que ele saía à procura de pessoas perdidas. Eu te pergunto, a igreja faz isso hoje? No meu tempo de criança, nós saímos todo domingo à tarde. Nós íamos para as penitenciárias, nós íamos fazer ar livre, nós íamos aos hospitais. E hoje? Hoje é espetáculo. Jesus ia onde essas pessoas estavam. Ele chamava pessoas pecadoras para estar com ele. Jesus sentava-se à mesa com elas. Jesus comia na companhia de pessoas de má fama. Ele gastava tempo com essas pessoas. Jesus gostava de estar com esse tipo de gente. Tudo isso ele fazia para levar essas pessoas a Deus. Temos feito isso? Jesus mesmo disse claramente que ele veio chamar os pecadores e não os justos. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso objetivo é evangelizar o mundo e fazer discípulos de Jesus. E eu quero concluir dizendo mais uma coisinha importante. O nosso tempo já está praticamente encerrado, já estamos a 30 minutos, mas eu quero dizer mais uma coisinha aqui. O verdadeiro cristão é aquele que se compromete com as lides do reino de Deus e que se oferece todos os dias como sacrifício em imitação ao que Cristo fez por ele, conforme nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, 1 e 2. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como ele é. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Queridos, a primeira tarefa do crente é acompanhar o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão e disse para ele o seguinte: Abraão, eu vou abençoar você. Todos os povos serão abençoados através de você. O crente foi plantado na terra para ser uma bênção para todas as pessoas, mas há infindáveis celebrações dominicais e o elevado número de programas internos impedem que a igreja exerça o seu principal papel no mundo, que é a evangelização dos perdidos e o discipulado visando o crescimento espiritual. Conclusão: comecemos hoje a fazer exatamente aquelas coisas que Jesus fez e espera que façamos. Este nosso curso aqui visa preparar pessoas para a formação de discípulos. E lembremos-nos que somos cooperadores de Deus e não atrapalhadores. Portanto, faça acontecer. Promova o reino de Deus com a sua vida, com os seus talentos, com os seus dons e com o seu testemunho. E os céus vão exultar e vão agradecer muito. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje e amanhã nós vamos ter um novo encontro falando sobre a necessidade do discipulado, visando o fortalecimento e o crescimento do povo de Deus. Amém. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e quem sabe até a próxima peça que vai fazer parte da sua história.
Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.